Olá pessoal, professor Eric aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula de conteúdo novo. Com essa videoaula de hoje nós vamos fechar o conteúdo para a nossa segunda prova do segundo bimestre, que começa lá em Termoquímica, e depois eu passo para vocês uma playlist com todas as aulas para essa prova. Bora estudar então, pessoal. Vamos falar hoje sobre entalpia de formação. O que acontece então, pessoal? Nós podemos utilizar essa tal de entalpia de formação para calcular o ΔH de uma reação que eu não sei. Assim como a lei de Hess, que era o assunto da aula anterior, era uma técnica para se calcular um ΔH que a gente não sabe, a gente também pode usar a entalpia de formação para isso. Mas antes, eu preciso passar alguns conceitos para vocês. Bora lá! Primeiro conceito, pessoal, a gente vai falar muito sobre a tais das substâncias simples no estado padrão. E para a gente saber o que é substância simples no estado padrão, primeiro vamos definir o que é substância simples, que aliás é um assunto que vocês devem ter visto lá no nono ano. Pessoal, substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. Como assim? Gás oxigênio, O2. Isso é uma substância simples porque é formado somente pelo elemento oxigênio. H2O não é uma substância simples, por quê? Porque ela é formada por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. O ferro aqui é uma substância simples, formado por um único elemento. Tá? Aqui nós temos o flúor F2, substância simples, formada somente pelo elemento flúor, e o monóxido de carbono não é uma substância simples porque tem carbono e oxigênio. Entendida a definição de substância simples, formada por um único elemento. E o estado padrão, né? Porque a gente está falando de substância simples no estado padrão. Por exemplo, quando a gente fala de oxigênio, você pode ter o gás oxigênio, oxigênio no estado gasoso. Você poderia, por exemplo, obter oxigênio líquido. Existe também o gás ozônio, que também é uma substância simples, afinal é formado por um único elemento, só que ao invés de ser dois oxigênios, nós temos três, beleza? Só que dessas três substâncias simples que eu coloquei aqui, somente uma delas está no estado padrão. E qual que vai ser, pessoal? A que vai estar no estado padrão é aquela variação que seria a mais comum nas condições ambientes, que oficialmente é 25 graus Celsius, mas a gente pode considerar aí as condições em que a gente vive, beleza? Então, quando eu olho para essas três substâncias aqui, qual que é a mais comum nas condições em que a gente vive? A mais comum é o gás oxigênio, tá? Que inclusive forma aí quase que um terço do ar que a gente respira, tá? Oxigênio líquido, pessoal, nas condições que a gente vive, não existe, até porque para ele ficar líquido nós precisaríamos de uma temperatura extremamente baixa, tá? Mais de 100 graus negativos aí. Enquanto o gás ozônio, ele até existe nas nossas condições ambientes, só que ele é extremamente instável, tá? Naturalmente, ele tende a se transformar em gás oxigênio e outras substâncias. Então, aqui eu passei para vocês três substâncias simples, mas a única que estava no estado padrão era o gás oxigênio. Outro exemplo, pessoal, existe o carbono grafite. Tá? Carbono grafite é o grafite da lapiseira de vocês. Aquilo é puro carbono, só tem átomos de carbono constituindo aquele grafite. E nós também temos o carbono diamante, está escrito errado aqui, tá? Escrevi diamante. Mas diamante, a pedra diamante, também é formada unicamente por átomos de carbono. Tá? São duas coisas completamente diferentes, né? O grafite e o diamante, mas todas as duas são formadas somente por átomos de carbono. Muda a maneira como esses átomos fazem a ligação. E qual dessas substâncias que é mais recorrente nas condições que a gente vive? O carbono grafite, né? Infelizmente, talvez, né? O diamante não é uma substância tão recorrente. Então, dessas duas, a que está no estado padrão é o carbono grafite, beleza? Aqui, pessoal, eu tenho uma tabela para vocês, tá? Com todas as substâncias simples no estado padrão que vocês precisam saber. Precisa saber isso? Precisa, tá? É importante vocês gravarem
essas substâncias aqui, essa listinha de substâncias simples no estado padrão. É importante. E com essa listinha aqui, pessoal, a gente praticamente cobre quase que toda a tabela periódica. Então, a gente vai saber quase todos os elementos que a gente precisa aqui. Ó, vamos dar uma olhada. Primeira coisa que eu preciso saber são 3 elementos que são muito recorrentes na química, que é o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Tá? Esses 3 elementos que aparecem com bastante frequência, a substância simples no estado padrão deles é o gás hidrogênio, o H2, o gás nitrogênio, o N2 e o gás oxigênio, o O2. Então, gravem que essa é a substância simples para esses 3 elementos. Então, nós respondemos aqui, ó, o do hidrogênio, o do nitrogênio e o do oxigênio. Beleza? Os halogênios, pessoal, o que significa halogênios, para quem não lembra? Os halogênios é essa família aqui da tabela periódica, a família 17, na qual você tem flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, que praticamente não aparece nos exercícios, até porque é um elemento raro, radioativo, a gente não costuma trabalhar muito com eles. Pessoal, os halogênios, assim como aqueles gases que eu mostrei para vocês, eles também é sempre encontrado em pares, F2, Cl2, Br2 e 2. Tá? Só que os halogênios eles têm algumas complicações. Nas condições ambientes, o flúor e o cloro são gases, o bromo é líquido e o iodo é sólido. Tá? Então, os halogênios eles dão uma complicada aqui porque vocês têm que saber os estados físicos. Inclusive, ó, o slide de abertura da nossa aula são os halogênios nas condições padrões, tá? Esse gás meio amarelo, meio esverdeado é o gás flúor. E esse gás aqui meio avermelhado é o gás cloro, tá? Aqui nós temos o bromo, o Br2, que é um líquido, tá? Inclusive é um líquido que evapora com facilidade, então você nota aqui, ó, nós temos o líquido e o vidro ele ficou avermelhado porque o gás dele está evaporando. E aqui nós temos o iodo, que é um sólido meio violeta, tá? E o iodo ele é um sólido que ele sofre sublimação. Ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, essa imagem aqui mostra os halogênios no estado padrão, certo? Comentamos sobre os gases, sobre os halogênios e os metais, pessoal. Todos os metais, quando estão no estado padrão, você simplesmente vai colocar o símbolo do elemento sozinho, tá? Sem nenhum número, porque quando a gente faz essa representação, a gente diz que ele está fazendo uma ligação metálica, tá? E todos os metais, pessoal, vão ser sólidos nas condições ambientes, exceto o mercúrio. O mercúrio ele vai ser o único metal que não vai ser sólido. Ele é líquido em condições ambientes. E, sabendo isso sobre os metais, notem que os metais são os elementos em amarelo aqui na tabela periódica, né? Então, ó, eu praticamente sei colocar quase toda a tabela periódica como uma substância simples no estado padrão. Tá? E aqui nós temos, então, alguns exemplos de metais, de representações de metais, né? Ferro metálico, cobre metálico, o sódio metálico, que não é comum da gente encontrar, até porque isso aqui é uma substância extremamente perigosa. Se derramar uma gotinha de água aqui, isso aqui pega fogo, tá? O cálcio metálico, que também não é recorrente, ele pega fogo também com muita facilidade. E o único dos metais que não é sólido, que é o mercúrio, que é um metal líquido, certo? E existem algumas substâncias que possuem variações, que é o caso, por exemplo, do carbono grafite e do carbono diamante, que eu expliquei agora há pouco, tá? Aquela que é uma substância simples no estado padrão é o carbono grafite. Mas isso também acontece com outros elementos, com enxofre, que existe a variação rômbica e monoclínica, tá? No estado padrão é a variação rômbica, e isso também ocorre com fósforo, que existe a variação do fósforo vermelho e do fósforo branco. No estado padrão é o fósforo vermelho. Tá? A gente fala que, nesse caso, nós temos variações alotrópicas, tá? Ou alótropas, beleza? Eu até trouxe aqui, pessoal, uma imagem para vocês verem a diferença entre o fósforo branco e o vermelho. Inclusive, esse fósforo branco ele tem que ficar em água, porque se você colocar no ar, ele tem grande chance de começar a reagir, de pegar fogo. Tá? O fósforo vermelho é um pouquinho menos.
Aqui nós teríamos o enxofre rômbico e o monoclínico, que muda basicamente a forma do cristal que forma a substância, tá? Mas a variação que a gente vai considerar no estado padrão é o fósforo vermelho e o enxofre rômbico. Fechamos? Por que a gente tem que discutir isso, galera? Porque a gente vai falar agora sobre reação de formação. E uma reação de formação é uma reação na qual você vai formar um mol da substância que você está falando a partir de substâncias simples no estado padrão. Como assim? Confuso dizer isso, né? Eu quero escrever a reação de formação da água. Então, a reação de formação da água é o seguinte: eu quero formar um mol de água. Tá? Então, como eu quero formar água, eu tenho que colocá-la depois da seta. Beleza? Então, aquilo que vem depois da seta é aquilo que está sendo formado, então eu coloquei a água depois da seta. Os elementos que constituem a água são hidrogênio e oxigênio. Como que é hidrogênio sendo substância simples no estado padrão? A gente acabou de ver que hidrogênio, como substância simples no estado padrão, é H2. E oxigênio? Oxigênio é O2. Então, pessoal, o que eu acabei de escrever aqui é a reação de formação da água. Beleza? Essa reação de formação, ela não está balanceada. E alguns de vocês poderiam até pensar em balancear corretamente fazendo o seguinte, ó, colocando um 2 aqui e um 2 aqui. Só que você não pode fazer isso que eu fiz. Por quê? Porque, olha só, eu falei que a reação de formação ela tem que ser a reação de um mol da substância. Tá? E se eu balancear desse jeito aqui, eu estarei formando 2 mols de água. Então, galera, esse balanceamento aqui, por mais que esteja conceitualmente correto, isso aqui não é uma reação de formação. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Aqui, eu meio que tenho que fixar o número 1. Tá? Então, sempre a substância que eu vou formar tem que ser 1. Beleza? Bem, vamos balancear em cima disso. Aqui, antes da seta, eu posso mexer. Eu tenho 2 hidrogênios depois da seta, 2 hidrogênios antes, não preciso mexer. Eu tenho um oxigênio depois da seta e 2 antes. E eu, obrigatoriamente, vou ter que mexer aqui, né? Tá? Qual que é a estratégia se você tem 2 antes e 1 depois? A gente já viu um caso parecido na combustão, né? Utiliza aqui, pessoal, uma fração, tá? Então, se eu colocar meio, 1 sobre 2, eu resolvo meu problema porque 1 sobre 2 vezes 2 dá 1. E aí eu passo a ter um oxigênio antes e um oxigênio depois. Isso aqui é a reação de formação da água. E aqui do lado, pessoal, eu dei a entalpia de formação da água. O que significa a entalpia de formação? A entalpia de formação nada mais é do que a entalpia dessa reação que a gente acabou de escrever aqui. Então, essa reação possui uma variação de entalpia de menos 285,5 kJ. Beleza? É importante que vocês aprendam a fazer isso. Como, por exemplo, eu escreveria a equação de formação do gás metano, CH4. Primeiramente, como eu estou formando essa substância, eu vou colocá-la depois da seta, certo? E sempre na quantidade 1. A quantidade 1 você não precisa colocar um número, né? Mas é bom a gente colocar para ressaltar que tem que ser 1. E aí, quais são os elementos que constituem o metano? Carbono e hidrogênio, tá? Carbono no estado padrão, a gente acabou de estudar que a gente escreve carbono grafite, beleza? Hidrogênio no estado padrão é o gás hidrogênio, H2. Aí a gente vai balancear, um carbono depois da seta, um antes, não preciso mexer, 4 hidrogênios depois da seta, 2 antes. Para resolver esse problema não é difícil, coloco um 2, 2 vezes 2, 4, problema resolvido. O ΔH dessa reação, então, é de menos 74,9 kJ por mol. Vamos praticar um pouquinho mais? Como que eu escreveria a equação de formação do cloreto de sódio, do sal de cozinha, conhecido como NaCl? Tá?
Então, eu quero formar 1 mol dessa substância, obrigatoriamente aqui tem que ser 1. Os elementos que a constituem, sódio e cloro. O sódio ele é um metal. E como que a gente escreve metal? É só o símbolo do elemento no estado sólido. E o cloro, ele faz parte daquela listinha de halogênios, né? E o cloro, os halogênios estão sempre em pares, e o cloro ele é gasoso. Balanceamento, pessoal. Um sódio depois da seta, um sódio antes. Fechou. Um cloro depois da seta, 2 cloros antes. A gente vai ter que mexer aqui, ó, no antes da seta, né? Para que eu tenha 1 cloro, eu vou colocar meio. Meio vezes 2, 1. 1 cloro antes, 1 cloro depois. ΔH da reação, menos 411,1 kJ. Próxima reação aqui. Formação do etanol. Tá? O etanol, pessoal, que é uma substância formada por 3 elementos químicos. Quais são eles? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que eu tenho que formar 1 mol. Bem, carbono no estado padrão é o carbono grafite. Hidrogênio no estado padrão é o gás hidrogênio. E oxigênio no estado padrão é o gás oxigênio. Falta a gente acertar o balanceamento. Nós temos 2 carbonos depois da seta, 1 antes. Coloco um 2 aqui, resolveu o meu problema do carbono. Nós temos, pessoal, 6 hidrogênios depois da seta, tá? Porque são 5 aqui mais 1 aqui são 6, e 2 antes. Para resolver esse problema eu coloco um 3, porque 3 vezes 2 dá 6. E aí nós temos 6 antes, 6 depois. E oxigênio, nós temos 2 antes, 1 depois. Para resolvermos esse problema, a gente coloca meio. Meio vezes 2 dá 1. Fechamos, então, a entalpia, a equação de formação do etanol, que tem ΔH de menos 277 kJ por mol. E para finalizar, eu quero escrever a equação de formação do gás ozônio, tá? Pessoal, eu quero formar o gás ozônio, que é o O3, lembrando que eu sempre vou formar 1 mol da substância. O gás ozônio, ele já é uma substância simples, ele só não está no estado padrão, tá? Bem, ele é formado por oxigênio. Oxigênio no estado padrão é O2, gasoso, tá? Eu tenho que formar 1 mol de gás ozônio. E eu vou ter que balançar essa equação. Eu tenho 2 oxigênios antes e 3 depois. De novo, aquele problema de ser um número ímpar, né? Quando a gente tem esse problema de ser um número ímpar, a gente pode utilizar uma fração. A gente coloca aqui 3 sobre 2, tá? Porque 3 sobre 2 vezes 2 vai dar 2. Vai dar 3. E aí nós teremos 3 antes da seta, 3 depois da seta. E a entalpia dessa reação é de mais 143 kJ. Certo? Na lista que vocês vão receber semana que vem, com certeza vai ter exercícios aí para vocês escreverem as reações de formação. Então, para vocês praticarem isso que nós acabamos de aprender. E aqui embaixo eu coloquei uma definição que a gente vai precisar bastante nos exercícios, é que toda substância simples no estado padrão, lembra aquela listinha que eu passei ali? Vai ter entalpia de formação igual a 0. Tá? Nós escrevemos aqui as reações de formação e demos o valor de ΔH, só que nenhuma substância que nós estávamos formando era substância simples no estado padrão. A substância simples no estado padrão foi definido, tá? Os cientistas decidiram que elas seriam o nosso ponto de referência. E por ser o nosso ponto de referência, eles decidiram que as entalpias de formação de todas elas iam ser igual a 0. Essa é uma informação que vai ser importante na hora de fazer os exercícios. E vamos ao nosso objetivo principal da aula. Como que a gente pode usar esse conhecimento, pessoal, para calcular um ΔH da reação? Tá? A gente pode simplesmente utilizar aquela fórmula que eu passei lá na primeira aula de termoquímica, que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, que é a entalpia final menos a inicial. Só que nesse caso a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer
somar todas as entalpias de formação dos produtos e subtrair das entalpias de formação dos reagentes. Vamos ver como que a gente faz isso? Aqui nós temos um exercício, né, que ele me deu a entalpia de formação de algumas substâncias, da água, do gás carbônico e do etanol, e ele quer saber qual que seria o ΔH da reação de combustão de 1 mol do etanol. Pessoal, eu quero o ΔH da reação de combustão. Então, primeiro passo, escrever a reação de combustão. É um negócio que eu tenho martelado em quase todas as aulas, né? Porque é um assunto bem importante aí que vocês saibam fazer isso. Então, vamos escrever aqui, ó. Eu quero saber o ΔH dessa reação. Para eu saber o ΔH dessa reação, basicamente eu vou ter que fazer, então, o ΔH seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Eu não fiquei colocando delta, nem aquele zerinho, nem aquele F embaixo, só para a gente ganhar tempo, tá? Mas é isso. E, pessoal, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem para evitar erro de conta, porque a conta nessa parte do assunto elas acabam ficando um pouco extensa, tá? Uma coisa que eu recomendo é vocês calcularem a entalpia dos produtos e dos reagentes separados, tá? Então, ó, eu vou primeiro calcular, pessoal, a entalpia dos produtos. O que são os produtos? São as substâncias que aparecem depois da seta, tá? Então, nós temos 2 gás carbônico e 3 águas. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar 2 vezes a entalpia de formação do gás carbônico, tá? Por que eu tenho que pegar 2 vezes? Porque a entalpia de formação, ela sempre refere-se a 1 mol. Só que nessa equação, eu tenho 2 mols. Então, eu vou fazer 2 vezes, tá? E vou somar com 3 vezes a entalpia de formação da água. Beleza? Então, basicamente, eu faço essa conta para achar qual que seria a entalpia dos produtos. E como que ia ficar essa conta, pessoal? Eu vou abreviar produto aqui só para P, para economizar espaço, tá? Então, 2 vezes do CO2 a gente sabe, né? Menos 393,5 mais 3 vezes a da água, que a gente também sabe, que é menos 241,8. Beleza? Resolvendo essa conta, então, nós vamos ter Pessoal, então aqui nós calculamos a entalpia dos produtos. Eu peço para que vocês fiquem muito atentos na questão de sinal, né? No caso aqui, por exemplo, nós estávamos multiplicando um número positivo com um número negativo, logo a resposta vai ser negativa, né? Aqui nós tivemos 2 números negativos, a resposta vai ser negativa e soma eles. Calculada a entalpia dos produtos, vamos calcular também a entalpia dos reagentes. Por uma questão de espaço, eu vou fazer aqui em cima. Só que as entalpias dos reagentes, elas não vão me dar muito trabalho. Porque, olha só, como reagente eu tenho etanol e um só, então eu vou pegar uma vez a entalpia de formação do etanol, mais 3 vezes a entalpia de formação do gás oxigênio, que é o outro reagente que eu tenho. E essa conta, eu disse para vocês que ela não vai me dar muito trabalho por conta do seguinte. A entalpia de formação do etanol foi me dada aqui, ó, foi fornecido, que é menos 277, mais 3 vezes a entalpia de formação do oxigênio. O exercício não deu o oxigênio. Por que ele não deu o oxigênio? Porque o oxigênio é uma substância simples no estado padrão. Então, sua entalpia de formação ela é igual a 0. Tá? Então, aqui nós vamos fazer 3 vezes 0. Tá? 3 vezes 0 dá 0. E aí, fazendo a nossa conta aqui, nós chegamos que a entalpia dos reagentes é de menos 277 kJ. Pessoal, aqui eu quero comentar a importância que eu acho de vocês fazerem os produtos e os reagentes separados, porque diminui a chance de você errar
o jogo de sinal aqui na hora de substituir na fórmula. Porque olha só, o valor dos produtos a gente calculou que deu menos 1.512,4 menos o valor dos reagentes que deu menos 277. Tá? Temos que tomar muito cuidado com esse jogo de sinal, porque nós temos o menos da fórmula e o menos da própria entalpia. No fim das contas, vai acabar então ficando, né, menos 1512,4 mais 277. A resposta com certeza vai me dar um valor negativo. E aí a gente faz o número maior menos o número menor. Fechamos então nosso primeiro exemplo. Não tem muito segredo. É basicamente isso. Produto menos reagente, pega os valores, multiplica pelas quantidades e faz a conta. Certo? Vamos fazer o nosso segundo e último exemplo dessa aula. Pessoal, esse exemplo aqui, eu resolvi colocar ele, apesar dele ser um tiquinho mais difícil, porque além de você calcular o ΔH por entalpia de formação, você vai ter que fazer depois uma conta de estequiometria para resolver o exercício. E eu resolvi colocar ele porque os vestibulares têm cobrado muito nesse estilo, tá? Inclusive esse assunto também é um assunto que não faz parte da ementa de conteúdos que eu preciso passar para vocês no estado, só que tem caído bastante nos vestibulares. Inclusive caiu 2 questões referentes a esse assunto no vestibular da Universidade Federal do ano passado, certo? Então vamos lá, pessoal. Ele fala que a reação ocorrida na queima do palito de fósforo deve-se à substância chamada trisulfeto de tetrafósforo, que é esse P4S3 aqui, que inflama na presença de oxigênio e pode ser representada por essa equação. Então, isso aqui é a combustão do que está presente no palito de fósforo. E aí ele pergunta para nós a quantidade de calor. A gente não sabe se vai ser liberado ou absorvido, apesar que eu desconfio que é liberado, né? Porque eu estou queimando a substância. Então, às vezes, sem fazer conta nenhuma, só por saber que combustão que queima é exotérmico, eu já consigo descartar aqui a alternativa D e C, né? Tá? Quantidade de calor, então, liberado na reação de combustão de 22 gramas dessa substância é aproximadamente que valor? Não sei. Tá? Pessoal, para a gente poder fazer o cálculo estequiométrico que ele está exigindo aqui, eu preciso descobrir qual é o ΔH dessa reação. Eu não sei. Para descobrir isso, ele me deu uma tabelinha com os valores das entalpias de formação. Então é isso que eu vou fazer, pessoal. Vou usar essas entalpias de formação para calcular o ΔH. Para ter espaço aqui, eu coloquei um slide em branco, tá? Para a gente calcular o ΔH, basicamente a gente faria então a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E eu vou calcular aqui do lado os valores, né? Qual seria a entalpia dos produtos? Nós temos um P4H10, então uma vez a entalpia do P4H10, mais 3 vezes a entalpia de formação do SO2. Então, nós fizemos aqui os dois produtos. Substituiremos os valores. O valor de P4H10 é menos 2.940, mais 3 vezes o valor de SO2, que é menos 296,8. Resolvendo então essa conta, calculamos aqui então os produtos, tá? Vou calcular aqui embaixo os reagentes, que novamente não vai me dar trabalho, porque quem são os reagentes? É um P4S3 e 8 gás oxigênio. Só que a gente sabe, pessoal, que o gás oxigênio, ele é zero, né? Não vou nem fazer a conta aqui, ó. A gente sabe que é zero. Tá? 8 vezes 0 vai dar 0. Então, a entalpia dos reagentes vai ser só a do P4S3. E o P4S3 a gente sabe que é menos 151 kJ.
Dito isso, a gente sabe, então, a entalpia dos produtos, a gente sabe a entalpia dos reagentes, a gente vai fazer o produto, menos 3.830,4, menos os reagentes, que é menos 151. Beleza? Menos com menos vai dar mais. A resposta vai ser um valor negativo, porque o valor maior é negativo. E aí a gente faz o maior menos o menor. Então, turma, descobrimos esse ΔH, tá? 3.679,4. Para a gente fechar o exercício, eu vou passar esse valor para cá. Só que o exercício ele não vai ter acabado, tá? Porque ele quer qual seria a energia liberada na queima de 22 gramas dessa substância. Então, a gente teria que fazer um cálculo estequiométrico aqui, beleza? Como que a gente vai fazer um cálculo estequiométrico, pessoal? Essa substância que ele está falando é o P4S3, tá? Qual é a quantidade que eu tenho de P4S3 aqui? Eu tenho a quantidade de 1 mol. Eu teria que calcular... O exercício ele me deu massa, tá? Ele quer fazer uma regra de 3 que vai relacionar massa com energia, tá? Eu teria que calcular a massa do P4S3 e, infelizmente, eu esqueci de passar para vocês qual é a massa do P e do S, tá? Mas o P é 31, então, como são 4P, nós vamos ter que fazer 4 vezes 31. E o S, pessoal, ele é 32, então nós vamos fazer aqui 3 vezes 32. Somando, resolvendo essas contas e somando tudo, nós descobrimos que 1 mol do P4S3, pessoal, pesa 220 gramas. E agora a gente consegue fazer a regra de 3 sem muita dificuldade. Vou fazer aqui do lado para que a gente tenha espaço. A gente vai fazer uma regra de 3 comparando a massa com a energia. E o que nós sabemos da equação? 1 mol de P4S3 é 220 gramas. Então, vamos colocar aqui, ó, 220 gramas. Me dá quanto de energia? A gente calculou aqui, pessoal, 3.679,4 kJ. Mas o exercício ele quer saber qual é a energia liberada na queima de 22 gramas. 22 gramas, quanto de energia isso vai me dar? E quem quiser ficar esperto, pessoal, nem faz essa conta aqui, que essa conta é gigantesca, tá? Quem tiver esperto na matemática pode perceber o seguinte: de 220 para 22, eu dividi por 10. Então, se eu pegar esse número aqui e dividir por 10, eu chego na minha resposta. E dividir por 10 é bem mais fácil, tá? A minha resposta aqui, ó, vai ser menos 367,94 kJ. Com isso, então, fechamos o nosso exercício. Qual será que é a alternativa que tem essa resposta? Tá? É a mais próxima, tá? Realmente o valor aqui das alternativas não está batendo, mas o valor mais próximo, alternativa. Beleza? Então, aguardem que em breve vocês vão ter listas com exercícios para vocês praticarem isso. Até a próxima, pessoal!